Boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jário, estamos de volta depois de algum tempo aí distantes e a gente está aqui para recomendar mais uma atividade para a gente conversar mais um pouco no nosso blog Humanidades, tá? Estou aqui da minha residência, minha casinha, minha choupana humilde em Feira de Santana e queria combinar com vocês uma discussão hoje sobre o tema da nossa última atividade, que foi a relação de ética e moral. Eu espero que vocês tenham entendido basicamente a distinção, a diferença. Quando a gente fala de ética, nós falamos de um código de determinados valores que podem ser aplicados em qualquer sociedade, que em geral a gente espera que esses códigos normatizem o comportamento. Normatizar é colocar ordem, né? É servir como um parâmetro, como uma base, um instrumento para que você possa se comportar de uma maneira respeitosa. A moral, ela geralmente depende de um código de valores específico. Então a moral ela é historicamente construída, ela depende de determinados fatores. Por exemplo, o cristão ele tem um tipo de moral, ou pelo menos deveria ter esse tipo de moral relacionada a seu comportamento com a família, seus deveres com a sociedade, né, sua orientação política, enfim, esses elementos, né, sua organização no trabalho, etc. Para o servidor público, né, eu falei de religião, de cristianismo, a gente pode mudar, falar agora do servidor público, do serviço público. No serviço público, não sei se vocês sabem, mas quando a gente entra, quando a gente é contratado, a gente também tem um código legal de ética, não, desculpa, né? Eu confundindo os termos. Tem um código moral que a gente deve seguir, que a gente deve respeitar, a fim de manter a honra e o valor da empresa pública, né? Do serviço público. No nosso caso, a honra e o valor do Estado da Bahia, né? Porque eu e os outros professores somos servidores do Estado da Bahia. Servidores de outros lugares da mesma forma. Então, enquanto a ética é uma coisa mais geral, a moral ela sempre tem um parâmetro. Seja um parâmetro religioso, seja um parâmetro, digamos assim, do lugar onde você trabalha, né? Vamos dar um exemplo histórico, né? Já que também sou professor de história. A moral do homem em relação à violência na Grécia Antiga era uma. Hoje é outra. Hoje, por exemplo, não se faz, né, do ponto de vista moral, pelo menos, apologia à violência. Espera-se que as pessoas resolvam suas questões, suas querelas, a partir do diálogo, né, da conversa. Desculpa aí, gente, o cachorro do vizinho tá meio empolgado. Se espera que as pessoas resolvam as coisas por meio do diálogo, da conversa. Quando isso não é possível, espera-se, que as pessoas acionem a justiça, né, os tribunais, os meios legais para resolver os seus problemas. Na Grécia Antiga, assim como no mundo, né, da antiguidade clássica, era diferente. Né? Você tinha a violência, ela era um instrumento legítimo naquela época para se resolver qualquer tipo de querela. Então a moral da época demandava que os conflitos fossem resolvidos a partir da violência, da agressão e etc. Então veja que a moral de solução de conflitos na Grécia Antiga era uma, a moral para solução de conflitos no mundo moderno ocidental hoje é outra. Então a moral ela varia. Por que você está falando isso? Porque geralmente, porque a gente está discutindo esse tema, né, de ética, de moral, né, as distinções. Porque hoje na nossa sociedade a gente mistura muito as questões do modo que a gente quer fazer com que as pessoas elas vivam a partir de nossos paradigmas morais, sendo que os paradigmas morais são diferentes, são distintos, né? Cada pessoa tem um código moral. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa cristã. O meu código moral me diz, por exemplo, que eu não devo consumir bebida alcoólica, eu não devo fumar e outras coisas que eu não devo fazer. Agora, porque esse é meu código moral, eu devo impor o meu código moral para você que está me assistindo, por exemplo, que às vezes toma um negocinho escondido dos pais, né?
Não pode porque é menor, quem é de menor, né? Não pode beber porque é ilegal, mas o faz. Eu devo impor meu código moral aos meus colegas da escola, aos colegas professores, aos colegas da minha vizinhança, não é? Existem também determinados códigos morais, por exemplo, em relação à prática sexual no mundo cristão e em outros tipos de religiosidade. E aí, qual é o certo? Então, veja, a moral, ela é relativa, porque ela depende do código que a pessoa resolve seguir. Então, do ponto de vista moral, eu não posso impor minhas escolhas a escolhas de outras pessoas. Agora, a ética, ela representa valores universais. Então, o respeito, ele é o valor universal. Todos devem ser respeitosos. O respeito não é algo historicamente, digamos assim, datado, construído. O respeito é algo universal, né? A honestidade também, ela está ali digamos assim, entre os valores éticos, o respeito, a honestidade, né? Como é que eu poderia dizer mais valores que seriam éticos, a honestidade, todas essas questões, elas estão compondo ali a dimensão da ética. Então vamos pensar, por exemplo, no universo escolar. O que é ético dentro da escola? Ou seja, o que é o valor universal? O respeito, eu respeitando vocês me respeitando. Nós temos aí uma dimensão ética. Como é que eu poderia dizer outra coisa mais que é ética dentro da escola? A conservação, né? O cuidado com o patrimônio. Então, isso aí independe de moral. O cuidado com a carteira, o cuidado com as paredes, né? Carteira é onde a gente senta, né, para fazer as atividades, não carteira de guardar dinheiro. Então, a preservação do patrimônio, do banheiro, das áreas externas, isso entra na dimensão ética quando a gente pensa em termos de escola, né? Eu já falei do respeito a todas as pessoas, da conservação. Então, esses são exemplos de coisas da dimensão ética. E agora, o que diz respeito à moral? Por exemplo, a moral, ela diz respeito ao estudo. Algumas pessoas aproveitam esse espaço escolar, né? Mesmo agora, imaginando aí um contexto anterior ao coronavírus, aproveitam esse espaço escolar e usam aquele espaço para conseguir melhorias para si mesmo. Então, a moral daquela pessoa ali é um valor dela, a educação, né? É algo que para ela é importante e ela usa o espaço para usufruir desse valor e conseguir se colocar de uma forma melhor. Apesar disso, tem gente que vai para a escola e não utiliza, para ela isso não é um valor. Não é? Estudar não é importante, a escola é importante por outros motivos. Né? É importante por causa das amizades, é importante porque é uma distração, uma maneira de sair, enfim, por N outros motivos diferentes. Então, se você se comporta desse jeito, eu não posso, como é que se diz, censurar você. Eu fico triste, não é? A gente fica preocupado, mas isso é uma percepção, isso é um valor moral. Deu para entender aí a diferença? Isso depende de você. Esse é o código, digamos assim, para falar de um português rasgado e claro. A ética, ela é coisa que ela é obrigatória, certo? A ética é aquilo que tem que ser feito, independente do lugar, da sociedade, das companhias. A moral, ela já tem um outro princípio. A moral, ela parte de um pressuposto, de uma crença. No caso da escola, o pressuposto é o quê? Que a escola é o espaço de aprendizado, de evolução, de crescimento. Então, é isso que se espera de você na escola. Mas alguns podem ter essa visão sobre a escola e outros podem ver a escola como um espaço de entretenimento, de resenha, de pegar o baba, de conversar, de brincar, tá? E isso não pode ser imposto. Deu para entender a diferença do que seja ética e do que seja moral? Espero que sim. Queria dizer que estou com saudade de vocês, né? Eu digo isso sempre, mas é verdade, falo de coração. Mando um beijo, um abraço, um aperto de mão e espero que a gente se veja
em breve. Não esqueça, ética é rígido, é universal, e moral ela sempre depende de um paradigma, de um valor, de algo para nos dizer como a gente deve se comportar. Um abraço, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você for ver esse vídeo. Tchau!